Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, sexta-feira, dia 11 de outubro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 21 do livro de 2 Samuel, mas antes de entrarmos literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Isso é muito importante aqui para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. Se a Evolução Diária tem sido bênção para você, curte, comenta e compartilha em nome de Jesus, tá bom? Também quero aqui aproveitar a oportunidade para te fazer um convite muito especial. Nesse domingo na EVA, às 18 horas, culto único às 18 horas, você é o meu convidado especial. Por que culto único, pastor Vitor? Porque nós estaremos indo daqui a pouquinho para o encontro de casais lá em Serra Negra. Nós vamos ficar hoje, amanhã, o dia inteiro e domingo, período da manhã, ministrando 70 casais que nós vamos levar nesse encontro. Vai ser um tempo extraordinário. E aí domingo nós vamos fazer um culto único. Nós vamos juntar o pessoal da manhã com o da noite, um culto único, lindo e maravilhoso, às 18 horas. Você não pode ficar de fora em nome de Jesus. Outra coisa muito importante que eu preciso falar aqui, tá bom? Segunda e terça da próxima semana eu tenho alguns compromissos agendados e não vou poder vir aqui fazer o Evolução Diária, tá bom? Então nós vamos estudar hoje o capítulo de número 21, aí vai ficar faltando 22, 23 e 24 pra gente fechar o livro de 2 Samuel. Nós vamos voltar na quarta-feira da próxima semana, capítulo 22, quinta 23 e na sexta o capítulo 24 e a gente encerra o livro de 2 Samuel e aí a gente já começa na outra semana, né? Daqui, não na próxima segunda, a outra segunda-feira, nós começamos um novo livro da Bíblia, tá bom? Então nós estamos avançando nessa jornada de estudos. Você que tem alguma coisa em atraso aqui, que talvez tenha um episódio atrasado, um capítulo que você ainda não estudou, você vai aproveitar a segunda e a terça para colocar em dia, tá bom? Seus estudos do Evolução Diária e a gente volta com tudo na quarta-feira, tá bom? Então hoje a gente vai estudar o capítulo 21 de 2 Samuel, aí segunda-feira não tem Evolução Diária, terça-feira também não tem Evolução Diária porque eu tenho alguns compromissos agendados. Quarta-feira, tá bom? A gente volta normalmente estudando o capítulo 22 e aí na semana que vem, 22, 23 e 24, quarta, quinta e sexta, a gente fecha o livro de 2 Samuel. Combinado assim, gente? E aí na outra semana a gente começa um novo livro da Bíblia em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá então fazer o nosso estudo de hoje. 2 Samuel, capítulo 21. Tem 22 versículos, e esse capítulo aqui é um capítulo muito interessante da Bíblia. Vamos lá, aos detalhes, tá? O texto diz assim: durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Preste atenção nos detalhes. Durante o reinado de Davi, nós vimos aqui, nós passamos pela fuga de Davi, Davi fugindo de Absalão, a morte de Absalão, né? Davi reconstruindo todo o seu reinado, e agora o texto dá uma volta, né? Sai de toda aquela trama de fuga, de reconstrução, e agora a gente vê aqui uma situação acontecendo durante o reinado de Davi. Podemos dizer que Davi já estava assim no finzinho do seu reinado. Houve uma fome que durou 3 anos. Davi, ele vai orar ao Senhor, consulta ao Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo, perdão, gente, sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: o que posso fazer por vocês? Como reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que vocês querem que eu faça? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante ao Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante ao Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete. Entenda, Mefibosete aqui não é o filho de Jonatas, esse aqui é um outro Mefibosete. Esses dois homens, Armone e Mefibosete, são filhos de Rispa.
Rispa foi uma concubina de Saul, tá bom? Filha de Alá, que teve com Saul, e os 5 filhos de Merabi, filha de Saul, que ela teve com Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante ao Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e estendeu sobre si, sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os poços. Ela não deixou que aves de rapina os tocassem de dia, nem que os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado de que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, ele mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes-Gileade. Eles haviam roubado os ossos na praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá tosse chata hoje. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, que foram recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei ordenou. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Houve ainda outra batalha entre os filisteus. Aqui virou a chave, tá bom? Então o assunto da fome foi resolvido. Davi teve que mandar sacrificar 7 homens descendentes da casa de Saul, e aí acabou essa maldição, esse tempo de fome. Aí vem uma outra história dentro do mesmo capítulo. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e os seus soldados foram lutar com os filisteus. Davi se cansou muito, e Isbi-Benob, só mais um adendo aqui, ó. Davi se cansou muito. Isso nota que Davi já não era mais o mesmo. Aqui já não era mais o jovem Davi. Aqui já era um homem maduro, um senhor Davi, já, né, com uma certa idade, cansado na batalha. Aí vem um homem chamado Isbi-Benob, descendente de Rafá, e prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg, e ele ainda estava armado com uma espada nova. Mas Absai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Então olha aqui Davi já estava dependente dos seus soldados. Davi, que até então era um guerreiro forte, que fazia sucesso na batalha, agora ele já estava um homem mais velho, cansado, né, que estava praticamente sendo morto por um filisteu. E aí vem Absai e protege Davi na batalha, mata esse homem, Isbi-Benob, né? E os soldados dizem: rei, na próxima você não vem mais não, tá bom? Chega, seu tempo de lutar conosco deu. Houve depois da batalha, outra batalha contra os filisteus em Gob. Naquela ocasião, Sibecai de Euzate matou Saf, um dos descendentes de Rafá. Outra batalha contra os filisteus de Jobe, Elanã, filho de Jaaré-Oregim, de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lanchadeira de tecelão. Numa outra batalha em Gate, havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mãos e em cada pés, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafá. E desceu, desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e os seus soldados. Vamos entender esse texto, gente, aqui em nome de Jesus. Vamos lá bem rapidinho, tá bom? 2 Samuel capítulo 21 vai relatar aqui alguns eventos, né, do reinado de Saul, e esse capítulo ele pode ser dividido em 2 principais pontos, né, em 2 partes principais aqui. A primeira é que houve uma fome durante o reinado de Saul, que durou 3 anos, ou seja, 3 anos de fome. Davi, sem entender o motivo da fome, ele vai orar ao Senhor, e segundo, começa a relatar as épicas batalhas contra os filisteus, tá? Então aqui, durante o reinado de Davi, houve fome durante 3 anos. Davi, ele vai buscar a Deus para entender, né, o porquê da razão, o que estava acontecendo, por que tem aquela fome na terra. E aí Deus diz para ele que aquilo era consequência do pecado de Saul, que havia matado alguns gibeonitas, quebrando um juramento que o povo de Israel tinha feito com eles lá atrás, durante o tempo de Josué. Nós já estudamos aqui, Josué capítulo 9, né, narra essa história, falando acerca dos gibeonitas que enganaram a Josué, né, porque eles não queriam morrer, eles estavam tomados por muito medo, porque eles ouviram falar, estavam vendo o que estava acontecendo ali, o que Deus estava fazendo por meio de Josué e seu povo.
novo. Então eles pegam um pão velho ali para mostrar que estavam caminhando há muito tempo, enganam a Josué. Josué cai nessa conversa. Depois, quando Josué descobre, né, eles pedem para não morrer, eles pedem para ser servos, né, do povo hebreu, e Josué acaba fazendo uma aliança, concordando. Então Josué ele descobre a verdade depois que ele tinha feito aliança. Na verdade, os fatos foram literalmente assim. Essa foi a ordem cronológica. Então Josué faz uma aliança com eles, diz que eles não vão morrer e tal, depois descobre a verdade, mas como a aliança já tinha sido feita, ele não quebra a aliança. Só que o que acontece? O tempo passa, os descendentes, aí vem Saul, né, tomado ali por um desejo, uma atitude isolada, né, um desejo ali tomado pelo ego mesmo, né, querendo fazer algo ali para afagar o seu próprio ego, e manda matar todo mundo, né, manda matar ali os gibeonitas, né, e aí, por isso, depois de muitos anos, vem uma fome sobre Israel, e aí Deus diz, é por conta da atitude de Saul lá atrás. Josué tinha feito uma aliança com os gibeonitas, honrou a aliança, Saul veio, desonrou a aliança, e agora essa aliança está requerendo justiça, né? Mais ou menos o mundo espiritual se movimentando e clamando pela justiça de uma aliança que foi quebrada, o poder das alianças, né? Então ele quebra ali uma aliança, um juramento que Josué tinha feito com os gibeonitas. Para apaziguar a situação, os gibeonitas falam o seguinte: tá bom, a gente resolve isso, assunto encerrado, a gente abençoa vocês, mas a gente precisa de alguns descendentes de Saul aqui. Aí Davi poupa o Mefibosete, o filho de Jonatas, né, mas entrega outros 7 descendentes. Então esses foram mortos e a fome terminou após isso. Agora, Davi vai providenciar o enterro, o texto diz, né? Pega os ossos de Saul, de Jonatas. Aí a segunda parte do texto vai descrever a batalha contra os filisteus, onde vários gigantes aqui, aparece gigante com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos no total. Todos eles são derrotados. Um desses gigantes era Isbi-Benob, que quase matou Davi, mas Absai, o comandante de Davi, foi lá e salvou Davi. Depois disso, Davi não participa mais diretamente das batalhas, né? Os soldados pedem para Davi ficar no palácio, e tudo aqui vai mencionar, né, ainda também outros guerreiros israelitas que mataram esses gigantes filisteus, incluindo os descendentes de Golias, né? Esse capítulo vai enfatizar ali a justiça, a fidelidade aos compromissos e a importância de reconhecer a ajuda de Deus durante uma batalha, tá? Lição de aplicação prática, gente, o que a gente tem para aprender com isso aqui? Vamos entender melhor essa questão aqui dos gibeonitas. Eu acredito que é a parte do texto que mais tem para nos ensinar no dia de hoje, tá bom? Então, essa questão dos gibeonitas nos mostra, literalmente, na prática, as consequências de uma quebra de aliança, né? A questão com os gibeonitas, aqui em 2 Samuel, está enraizada numa aliança antiga entre Israel e os gibeonitas, firmada lá atrás, conforme eu te expliquei, no tempo de Josué. Nos dias de Josué, Israel estava conquistando a terra prometida. Os gibeonitas, que eram um povo cananeu, eles enganam Israel para fazer uma aliança de paz com eles. Eles fingem, né, que vinham de uma terra muito distante. Eles pedem a proteção de Josué. E Josué, sem consultar a Deus, aceita e faz um juramento de que não iria destruí-los. Quando o engano foi descoberto, os líderes de Israel honram o pacto por causa do juramento, mas os gibeonitas, eles se tornam escravos, né? Eles servem ali como cortadores de lenha, carregadores de água para o santuário de Deus, né? Para o templo, ou seja, eles se tornam servos do povo hebreu. Então a condição era o seguinte, nós não vamos desonrar a aliança, não vamos matar vocês, mas a partir de agora vocês vão servir a gente. Tudo bem? Tudo bem. Então foi feita ali uma aliança, seremos os servos de vocês, tá tudo certo, vocês nos pouparam e tá tudo bem. Pronto. Aqui foi a primeira parte da história. Agora, anos mais tarde, durante o reinado de Saul, Saul vai e tenta exterminar todos os gibeonitas. Ele extermina alguns e não todos, né? Mas ele tenta exterminar todos. Com isso, ele vai violar o antigo pacto feito em nome de Deus, onde Josué nos ensina que uma palavra, né, sobre o nome de Deus, ela tem que ser honrada até o final. Aí o texto aqui de 2 Samuel não vai detalhar o porquê Saul tomou a decisão de querer matar os gibeonitas, mas parece que tudo que ele fez por um desejo egoísta do seu próprio coração, alimentar o seu próprio ego, mostrar ali talvez uma demonstração do seu poder e da sua autoridade. Essa ação, na verdade, é uma violação grave de uma aliança sagrada feita por Israel, algo que Deus leva muito a sério.
Deus leva muito a sério essa questão das alianças. A quebra dessa aliança traz consequências que só vão ser percebidas durante o reinado de Davi. Olha só, quem faz a caca, propriamente dito, é Saul. E quem vem colher a consequência dessa atitude impensada de Saul é Davi na sua época, né? Aí vem uma fome de 3 anos que atingiu a terra, o povo começa a passar fome e tudo mais. Anos mais tarde, olha só, isso mostra literalmente, o que é a lei da semeadura e da colheita. Muitas vezes nós não entendemos o mover espiritual e as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas decisões do dia a dia estão reverberando lá na frente. E por muitas vezes a gente acha que está tudo bem, né? A gente está fazendo algumas coisas aqui, não está colhendo agora, mas uma hora, eu sempre digo, uma hora a conta fecha. Uma hora a conta fecha. Aquilo que você está plantando, você vai colher multiplicadamente. A Bíblia diz a 30, 60 e 100 vezes mais. Ou seja, uma hora essa conta fecha. E foi literalmente o que aconteceu aqui. Demorou, mas a conta fechou. Olha só, o próprio Saul, olha que interessante, o próprio Saul já havia morrido. E a consequência do que ele fez lá atrás ainda estava reverberando sobre o povo de Deus. Então, Davi, ele vai buscar Deus porque ele não entende o motivo pelo qual o povo estava passando fome, que foi assolado com aquela fome na terra. Então Davi vai buscar Deus e Deus informa Davi que a causa daquela fome era literalmente o sangue derramado por Saul, violando então um juramento, né, feito pelos israelitas aos gibeonitas, na presença de Deus, ali pelo líder Josué. E Deus considerou essa traição uma injustiça que precisava ser reparada. Olha só, traição, injustiça que precisava ser reparada. Aí Davi vai e procura os gibeonitas para perguntar como eles poderiam fazer uma expiação, reparar essa questão, essa injustiça cometida por Saul. Aí os gibeonitas, eles não pedem bens, não pedem dinheiro, mas eles exigem a morte de 7 descendentes de Saul como vingança. Isso aqui vai refletir o sistema de justiça da época, que muitas vezes incluía medida por medida, olho por olho, dente por dente, sangue por sangue. Ou seja, a retribuição de um crime naquela época era paga com sangue. Se você matou um parente meu, eu tenho o direito de matar um parente seu. Então essa era a medida, o sistema da época, né? A forma de se fazer justiça. Lembra que nós já estudamos aqui que lá em Josué, voltando um pouquinho lá atrás, olha como a Bíblia ela vai linkando, né? Fala sobre a cidade refúgio. O que era a cidade refúgio? Por exemplo, um homem sem querer matou o outro, né? Foi uma morte que não foi planejada, ele não teve a intenção de matar. Aconteceu alguma situação onde um matou o outro ali, mas não foi intencionalmente. Esse homem ele tinha o direito de ir para uma cidade refúgio para ser julgado pelo sacerdote. Se o sacerdote entendesse que ele teve a intenção de matar, entregava na mão dos parentes do morto para que ele também pudesse morrer, para que pudesse ser feita justiça medida por medida, né? Aqui, nesse caso, o que eles requerem? Olho por olho, dente por dente, medida por medida, sangue por sangue. Davi automaticamente aceita a demanda dos gibeonitas. Talvez você questione, poxa, mas Davi pegou 7 homens ali da descendência de Saul e entregou na mão de um povo que nem era o povo de Deus e tudo mais. Gente, não tinha muita opção de escolha. Se Davi não fizesse aquilo, o povo já estava faminto, passando fome. O próprio povo ia matar esses homens, né, para tentar apaziguar a situação. Então Davi aceita a demanda dos gibeonitas, entrega os 7 descendentes de Saul para ser executados. Agora, ele poupa Mefibosete. Morre um outro Mefibosete, que não era um Mefibosete famoso, vamos dizer assim, o filho de Jonatas, né? Por causa da aliança entre Davi e Jonatas. Após a execução, esses corpos eles ficam expostos e a fome termina, sinalizando que a justiça foi feita e aí houve restauração, tá? E agora as bênçãos voltam, né? Tudo volta ao normal ali na vida do povo hebreu. Estudiosos indicam, né? O texto mesmo diz aqui, 2 desses homens foram filhos do próprio Saul, com a sua cucumbina Rispa. A cucumbina, na verdade, era uma mulher que servia a mulher de Saul. Então ele tinha o direito de se relacionar com essa mulher, conforme a lei da época. Ele teve 2 filhos com essa mulher, mas esses filhos não eram considerados filhos, eram como se fossem bastardos, entendeu? Porque eram filhos da concubina. Então, por isso eles não poderiam reivindicar direito ao reinado.
né? O único que estava vivo, que era da linhagem real, era o Mefibosete, que era o filho de Jonatas. Esse sim poderia reivindicar direito ao reinado, mas o filho da concubina, segundo a regra, a lei da época, não. E os outros 5 foram os filhos da filha de Saul, Merabe. Então, quer dizer, 5 filhos de Merabe foram sacrificados, tá? Na prática, esse episódio vai ressaltar o quanto uma aliança feita em nome de Deus é sagrada. Olha só que interessante. Mesmo que isso tivesse sido feito gerações atrás, o que Deus esperava? Que honrasse o pacto. Aí Josué faz o pacto em nome de Deus e Saul vai lá e desonra o pacto. Então isso mostra a seriedade como Deus vê compromissos, como Deus vê aliança, especialmente aquilo que é feito em nome de Deus. Esse texto aqui também nos faz pensar sobre bênção e maldição. Uma bênção pode ficar retida no mundo espiritual enquanto não estamos preparados para receber essa bênção, e uma maldição também pode desabrochar no mundo espiritual anos depois de uma aliança ou de um voto quebrado. Saul, ele quebra uma aliança e o povo veio sentir a quebra dessa aliança, a maldição, né, muitos anos depois, como eu disse, depois que Saul já estava morto. Isso aponta para quê? Para a consequência das nossas ações e das nossas escolhas, que mais cedo ou mais tarde vão reverberar na nossa própria vida. Ou seja, mais cedo ou mais tarde a conta fecha. Por isso, nós precisamos ter uma postura firme diante do Senhor, uma postura que agrade a Deus. Nós devemos honrar os nossos votos, honrar a nossa palavra, principalmente quando usamos o nome de Deus. Olha o que diz Mateus 5,37, tá? Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. O que passa do sim ou não é procedência do diabo. Se é, se não é, não tem meio termo. Davi está nos ensinando algo muito poderoso aqui. Talvez muitas pessoas estão debaixo de uma colheita dos seus antepassados. Tá, mais ou menos assim. Davi, ele quebra essa colheita maldita com entendimento, buscando em Deus o motivo pelo qual eles estavam colhendo algo que eles não plantaram. Muitas pessoas estão colhendo algo que não plantou, ou seja, isso vem reverberando de geração em geração, de geração em geração. E como isso é quebrado? Como que essa maldição é quebrada? Como que essa maldição cai por terra? Através do teu entendimento e conhecimento na palavra de Deus, através da sua busca pela espiritualidade. Então aqui Deus revela o motivo a Davi. Davi corta o mal pela raiz. Em outras palavras, ele foi na raiz do problema, quebrou a legalidade que os seus antepassados, no caso Saul, tinha causado. Então Saul dá uma legalidade, porque ele quebra uma aliança. Davi vai buscar em Deus, Deus diz a ele onde estava o problema e ele vai lá e resolve. Ou seja, a atitude correta de Davi sobre a orientação da palavra de Deus quebra o jugo da maldição. Isso serve para mim e para você. As nossas atitudes corretas em Cristo, buscando orientação em Deus, na palavra de Deus, quebram todo jugo que insiste em acompanhar as gerações na nossa família. Então tem muita gente que acaba herdando, trazendo uma herança maldita, né? Pobreza, miséria e muitas outras coisas mais na sua essência, e é com uma atitude correta, buscando orientação na palavra de Deus, né? Vivendo uma vida orientada na palavra, que nós quebramos toda a maldição e todo o jugo em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus! E assim nós finalizamos mais um capítulo aqui de 2 Samuel. Que capítulo gostoso de estudar, né? Agora chegou a hora da gente agitar as redes sociais, em nome de Jesus. Quero te pedir mais uma vez, curte, comenta e compartilha. Tira um print da tela, posta na sua rede social, tá bom? Em nome de Jesus, não se esqueça, domingo na Evo, às 18 horas, culto único. Daqui a pouquinho nós estamos indo para Serra Negra, onde nós vamos passar o final de semana no nosso primeiro encontro de casais da Evo, mas domingo a gente vai voltar cheio de Deus. E eu vou trazer uma ministração poderosa para sua vida. Então, em nome de Jesus, esteja conosco, tá bom? Presencialmente às 18 horas, tá? Você que tem o costume de vir de manhã para a igreja,
18 horas nesse domingo. Não se esqueça, em nome de Jesus, a igreja vai estar fechada no período da manhã, mas à noite nós vamos estar cheios da presença de Deus, queimando por Jesus, tá bom? Então domingo na EVA às 18 horas e voltamos no Evolução Diária na próxima quarta, tá bom? Segunda e terça eu tenho alguns compromissos pessoais, não vou estar fazendo Evolução Diária, mas quarta-feira a gente volta com tudo. Que Deus te abençoe, te desejo um excelente final de semana, quero te ver domingo na EVA às 18 horas e quarta-feira aqui no Evolução Diária. Deus te abençoe!